Você tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas? A origem disso nem sempre está na timidez ou na introversão. Às vezes, a dificuldade de se relacionar pode ter origem na nossa educação, em determinados traumas e tantos outros porquês. Acompanhe tudo sobre o tema na sua live mundial. Dificuldades para socializar, fazer amizades, encontrar um parceiro ou agir com assertividade. Independentemente da origem, esse é um problema bastante comum. Existem até algumas fobias que acarretam nesse medo, como é o exemplo da filofobia, que é o medo irracional de amar ou se apaixonar por alguém. Este tipo de fobia pode ser desencadeada a partir de um intenso trauma emocional relacionado com o sentimento de amor. Medo de amar, né? Já que parece que amar é uma coisa tão boa, como é que alguma pessoa pode ter medo de uma coisa boa? Medo de uma coisa que traz alegria, satisfação, acolhimento, aconchego. Como é que alguém vai ter medo dessa coisa ruim? Existe sim, que na realidade não é o medo do amor, é o medo das consequências negativas possíveis do amor, que é o rompimento, o abandono, a traição, né? Tudo que pode acontecer numa situação de amor. Quando falamos de fobia, nos referimos ao medo forte, algo irracional que realmente prejudica o afetado e o limita. É um auto-boicote. Né? A filofobia, o medo de amar é um auto-boicote. É aquela limitação da própria vida de não se entregar para uma coisa bacana e inventar desculpas. É pessoa que não casa porque tem medo do divórcio, são aquele monte de argumentos, né? Casar para quê? Olha as estatísticas de divórcio que existem por aí. Outra fobia que atrapalha o convívio social e relacionamentos românticos é a chamada malaxofobia, que é caracterizada por ser um medo irracional de criar intimidades nas relações e até mesmo criar laços emocionais, bastante próximo ao conceito da filofobia. Já a afefobia é o medo de tocar e ser tocado, o que também atrapalha muito a relação a dois. A fobia normalmente gera sintomas físicos como taquicardia, sudorese, respiração rápida, desconforto abdominal, dores musculares, tremor, adormecimento dos músculos, calafrios, falta de ar, desconforto no peito, entre muitos outros. Outra condição que dificulta o toque é o autismo. Nem todo mundo gosta de ser tocado, mas para pessoas com TEA, isso é mais do que uma simples preferência. O cérebro deles funciona de outra forma, e o toque é uma maneira de expressar as emoções, estabelecer intimidade e manter vínculos sociais. Diversas pesquisas já comprovaram que as pessoas com autismo respondem de forma diferente ao toque em comparação com as pessoas neurotípicas, que são as pessoas que estão fora do espectro. Foi comprovado ao examinar cérebros de pessoas com TEA que, ao serem tocadas, reagiam como se tivessem uma fobia. Aqueles com autismo são fisiologicamente afetados pelo toque e ficam desconfortáveis com essa situação. Um outro tópico, então, seria não tocar. Não tocar ou tocar aos poucos, né? E perguntar sempre, né? Como é que tu tá sentindo? O meu toque é muito complicado ou eu consigo ficar assim? Porque as pessoas se tocam, principalmente aqui no Brasil, se abraçam, apertam as mãos efusivamente, assim, e perguntando, né? E sentindo como o autista processa isso. E se está bom para ele, né? Se ele consegue aguentar aquele tipo de estímulo. Uma série que relata bem e de modo respeitoso o receio de um autista ao toque é The Good Doctor. Nessa série, o personagem principal é um cirurgião residente que é autista e precisa encarar e superar suas limitações diariamente. Somente na terceira temporada, Shawn consegue dar um beijo em sua amada Leah. Contrários àqueles que têm síndrome de Down, que sua condição possibilita maior afetividade. Logicamente que não são só questões crônicas ou neurológicas que fazem com que tenhamos medo de nos relacionar. Fatores como relacionamentos passados e frustrados também interferem e muito.
Muitos fatores podem levar as pessoas a terem medo de se comprometer, de avançar etapas, né? São pessoas que têm medo da intimidade, da convivência, medo de enjoar da pessoa, medo de sofrer, de finalmente se entregar a um amor e perder, ser traído, né? Ou simplesmente medo de crescer, de amadurecer. Mas e você? Tem ou conhece alguém que tem dificuldade em se relacionar com os outros?